E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 4, os versos 12 a 25. Mateus, capítulo 4, os versos 12 a 25. Começa na página 1380. E diz ali o texto assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulum e Naftali. E isto aconteceu para cumprir-se o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus abençoe-nos ao meditar nesta sua palavra. Estimados em Cristo, Mateus relaciona neste texto a profecia com o cumprimento. E vocês viram que ao citar Isaías, 700 anos antes, Mateus quer mostrar o cumprimento daquilo que Jesus faz. E diz lá que era uma grande luz anunciada pelo profeta. E agora, Jesus aparece como uma grande luz que resplandece na região da sombra da morte, no momento que faz ali a sua morada. É curioso o texto, porque, veja, este é o primeiro sermão de Jesus. É a primeira vez que Jesus prega. Depois do seu batismo, agora ele vai anunciar e dizer quem ele é. Mas é curioso que o texto do Evangelho começa assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus foi para Galileia. Evidentemente, vejam, Jesus foi confundido em alguns momentos com João Batista, ou João Batista com Jesus. João Batista preso era uma ameaça também para Jesus. E Jesus retira-se dali. Jesus sai dali. E, portanto, parece que assim, aquilo que era para calar a voz de Jesus, vejam o que acontece. Ele vai para Cafarnaum, uma cidade marítima, uma cidade cheia de gente, uma cidade cheia de comércio. E lá vai pregar. E, portanto, aqueles que tentam calar a voz de Deus só fazem mais aumentar a sua proclamação. Porque ao invés de pregar ali onde Jesus estava com João Batista, Jesus tem de sair. Mas sai para um outro lado. E vejam, e o que acontece é muito curioso, porque Jesus não foi para a Síria.
E de repente diz lá, e a sua fama correu por toda a Síria. Assim cresce a palavra de Deus. Assim é anunciada a palavra de Deus. Ali no comércio, ali aquelas pessoas que ouviam, levavam a palavra. E depois uma outra questão que é a questão da luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eu não sei se aconteceu a alguém de vocês, ou onde vocês estavam, esse fim de semana, com as nossas tempestades e intempéries, houve muito lugar sem luz. Mas nós estamos tão habituados à luz que falar de trevas para nós é difícil, não? As cidades são iluminadas, as casas são iluminadas. Nós onde estamos, há luz. Será que ainda há algum lugar em trevas? Será que há ainda alguma escuridão? Será que faz sentido ainda dizer que Jesus veio trazer a luz de Deus aos homens? Será que ainda há algum sentido nisso? É que, sabe, as luzes são externas, não? Nós vivemos um mundo muito iluminado. E a luz elétrica, desde a sua invenção até hoje, ilumina muito. Mas será que não há locais em trevas? E eu estou a falar de uns outros locais, onde a luz externa não chega. E estas trevas podem estar dentro do ser humano, dentro de nós. Não há alguns lugares em que às vezes nós nos sentimos perdidos? Não há alguns lugares em nós que parece que são habitados pelas trevas? Jesus vem trazer a luz. E lá onde havia trevas, na região da sombra da morte, porque a treva que o pecado traz a isto, traz a sombra da morte. Lá Jesus vem trazer a sua luz. E Jesus irradia esta luz. Ele irradia a grandiosidade e abundância da presença de Deus entre os homens. O Salmo disse, o Salmo 27, que era bom estar na casa de Deus. Ele queria habitar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. Eu não sei o que cada um de nós sente na igreja. Eu não sei o que cada um de nós sente num momento de culto. Mas sabe quando Deus se faz presente? Alguma coisa muda em nós, não? Jesus traz a presença de Deus. Também ali irão ser chamados, e foram chamados nesse texto, os primeiros discípulos, que vão continuar a levar a luz. E o texto segue a falar da vocação dos chamados. Mas também há uma outra curiosidade no texto. Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a primeira palavra que Jesus usa no seu sermão? João está preso, lembra? João anunciava o Messias. E agora vejam o que Jesus diz. A primeira palavra, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem é a mesma. Só que agora quem anuncia é o próprio Messias. Ele é a mensagem feito carne. E ele diz algo que a palavra arrependei-vos também pode ter o sentido de convertei-vos. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Converter-se é um grito público, com a palavra e com a voz de Deus. É o anúncio da realidade da ação de Deus, cheio de poder e de autoridade. Ele pode dizer
convertei-vos, mudai de vida. E esta pregação traz, assim, algo de novo, algo de extraordinário, o Evangelho. A boa nova da salvação e da graça de Deus. E em Jesus se relacionam mensagem e mensageiro. O anúncio e aquele que diz e que é o que diz. A palavra que dá vida. Jesus é o Senhor vivo da história. Deus é aquele que escreve a história. O reino dos céus é uma nova maneira de viver a presença de Deus entre os seus e entre si. Jesus faz agora esse convite. O reino de Deus está próximo. Uma nova maneira de estar na presença de Deus. E esta presença de Deus muda a vida entre si. O curioso é que nós podemos fazer agora uma paragem e dizer, mas que lugar é esse? Onde é que Jesus anda? Onde é que Jesus andou? Onde é que Jesus está? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde ele está. Aqui onde nós estamos. E sabe que a presença de Deus entre nós, em palavras, sacramentos, a presença de Deus daqueles que vêm e que se sentem pertença da igreja, pode nos levar a uma ideia que não é correta. Porque, sabe, a paróquia não é a estação final. A congregação, aqui o lugar onde nós estamos, não é a estação final. Nós estamos aqui de passagem. Diz o texto que Jesus percorria toda a Galileia. A mensagem não pode estar presa. A mensagem não está presa a um lugar, a alguma pessoa, não está presa a algum espaço, a algum tempo. A mensagem é móvel. A mensagem é peregrina. A mensagem anda. E ela vai ao encontro. Ela vai ao encontro das pessoas. A palavra de Deus é essa palavra que nos procura, que chega a nós. E também é uma palavra que deixa sinais, deixa marcas. Nós conseguimos lembrar algumas palavras do Evangelho? Nós conseguimos lembrar palavras de uma mensagem, de um salmo, de um hino, que nos tocam, que dizem respeito a nós? Não são sinais daquela palavra que se concretiza de muitas formas diferentes e em situações diversas. E se concretiza em nós. A grande luz que é Jesus, que ilumina as trevas de Zebulon e Naftali, que são lá ao norte de Israel, o lugar distante do templo, em que pessoas se pensavam muitas vezes esquecidas por Deus. Aquela luz que ilumina Zebulon e Naftali, ela não está limitada ao espaço, nem a certas pessoas em especial. No Evangelho de Mateus, no final, Jesus dá uma ordem e diz algo que mostra isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É isto. Esta palavra de Deus não se limita, não está presa. Ela está móvel e vai. Chegou a nós e é para chegar aos outros. E esta é a missão do discípulo. Esta é a missão daquele que foi chamado, daquele que foi iluminado. A missão da igreja. Sabe, hoje vamos ter uma assembleia, vamos ver aqui o que esta congregação já fez nos últimos tempos, quem trabalhou e tudo o que foi feito, como temos mais pessoas. Mas a missão da igreja é buscar os que não estão cá. A missão da igreja é buscar os outros. A missão da igreja é equipar os seus e salvar os que ainda não são. De tal forma que se todos estivessem cá, faltavam os outros, que ainda não são de cá. E esta é a missão da igreja. E ela não começa longe.
Sabe? Podemos ter a ideia de buscar e salvar os que estão lá longe, pegar um avião e ir buscá-los. Não, às vezes é mais perto do que isto. Muito mais perto. E às vezes a missão e os de fora estão lá em casa. E, portanto, buscar o de fora e os que ainda não são. Ninguém em Cafarnaum, nem na Galileia, nem em Zebulon, nem em Naftali, era merecedor da presença de Jesus. Ninguém. Eles não foram merecedores disso. Jesus não foi a estas terras, não veio a isso, porque eles a mereciam. Mas simplesmente, na graça de Deus, em Jesus, se cumpre a vontade do Pai de salvar a todos os pecadores. Sabe que podemos pensar que a fé seja uma tarefa a cumprir. Não, a fé é um dom. Quem tem fé, a partir daqui, faz as coisas. Mas a fé não é uma tarefa a cumprir, mas a fé é um lugar de descanso. É que ter fé dá-nos descanso. Imagina viver este mundo sem Deus. Imagina viver neste mundo sem aquilo que a Bíblia afirma com tanta grandeza, a luz de Cristo. Sem a luz da salvação. Sem a luz do perdão. Sem a luz do Evangelho. Sabe que o chamado de Jesus não é um plano de carreira. Jesus não dá diplomas para uma carreira de algum ofício. Mas o chamado de Jesus é um plano de vida. E um plano que dá vida. Um plano de vida neste mundo e um plano que dá vida para o outro mundo. A fé cristã não é confiar na nossa visão e na nossa previsão, mas confiar na fidelidade daquele que veio a nós e daquele que veio muito mais longe do que nós. Nós podemos continuar nossa caminhada e podemos continuar nossa caminhada na luz. E podemos caminhar na luz de Deus, não porque a noite acabou, mas porque o dia começou. Porque o dia de Deus, o dia de Jesus, é aquele 8º dia da criação, onde abre um novo tempo, e neste tempo nos dá a eternidade. Que nós possamos crer, viver e confessar esta fé. E como congregação, saber que temos uma tarefa a fazer. E se a primeira é crer, é confiar e receber o que Deus nos dá, a segunda é dizer aos outros por que é tão bom estar cá. E por que é tão bom estar cá e receber os dons que Deus nos deu. Para que mais pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus. E o nosso Deus, que ilumina o nosso humano entendimento, guarda as nossas almas, a nossa vida e a nossa fé em Cristo Jesus para todo sempre. Amém.